Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez com um quadro novo aqui no canal, né? Estamos aproveitando aí esse final de ano para testar coisas novas. Então peço de novo que vocês digam nos comentários o que vocês acharam dessa nova iniciativa da gente aqui. O que eu vou fazer hoje? Como eu sempre digo, não é mentira, não é da boca para fora, é a verdade. Os vídeos que a gente faz aqui no canal são só o pontapé inicial para uma discussão muito maior que rola nos comentários do próprio vídeo, que rola também no nosso grupo fechado lá no Facebook, no Twitter, no Telegram. Então, quando a gente faz esse vídeo falando sobre o jogo, surgem várias discussões depois, né? Como é que a gente faz hoje em dia? Como é que é a programação do canal hoje? A gente tem um vídeo, que é o Preleção sobre Vasco, que sai antes do jogo, falando das expectativas que a gente tem sobre o jogo. A gente tem o pós-jogo, que sai ali no calor do momento, logo depois do jogo eu já gravo com as minhas impressões sobre a partida. E aí nesse vídeo rola muita discussão depois nos comentários, que eu vejo que muitas vezes se perdem, porque a pessoa chega para ver o vídeo, vê lá um monte de comentário, óbvio que ele não vai ler todos os comentários que estão ali embaixo, né? Então eu vejo muitas perguntas repetidas às vezes. Eu vejo também muitas vezes as pessoas levantando pontos que, por eu ter gravado ali logo em cima do jogo, de primeira, assim, eu acabo esquecendo de falar. Ou então, que pelo mesmo motivo, eu falo de um jeito que eu sou mal interpretado. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Então, para resolver tudo isso aí, eu resolvi fazer um novo quadro que vem aí para complementar esses dois e aí fazer uma trinca a cada jogo. Vai ter o preleção antes do jogo, vai ter o pós-jogo, que é assim que acaba a partida, e agora esse ponto final. Esse quadro eu tô chamando de ponto final, porque ele vem aqui, eu vou ler os comentários de você e vou meio que, dar um ponto final aí na discussão sobre o jogo. Então, vamos testar aí e ver se funciona. Então vamos lá, vamos ver aqui. Muita gente aqui defendendo que para subir, para cair de novo no ano seguinte, então é melhor nem subir e ficar na Série B mesmo. Eu sou contra essa filosofia, não concordo, porque acho que vai ser terrível pra gente se a gente não conseguir, for o primeiro clube grande aí na era dos pontos corridos da Série B, né? Não conseguir sequer subir para a primeira divisão, vai ser terrível pra gente. Eu entendo esse raciocínio, eu acho que ele tá muito assim, acho que ele vem muito por conta do fato da gente ter feito exatamente isso há 2 anos atrás, né? A gente caiu, jogou uma Série B em 2014 terrível, subiu ali de qualquer jeito, né? O time jogando mal pra caramba, foi ali no fechar da cortina que a gente conseguiu subir. Pra quê? Pra no ano seguinte fazer aquela campanha pífia e ser rebaixado de novo. Então eu entendo esse temor, eu também tenho esse temor, mas eu acho que assim, um problema de cada vez. Então, o nosso primeiro objetivo agora é subir esse ano, porque se a gente não conseguir vai ser terrível, que nem eu já falei. E aí pro ano que vem, aí tem que torcer por um milagre, realmente tem que mudar muita coisa se a gente não quiser ano que vem ser rebaixado de novo, que pra mim vai ser tão terrível quanto a gente não subir, será a gente cair ano que vem de novo e aí começar a se consagrar como aquele time que sobe num ano para cair no outro, né? Vai ficar aí no nível desses times menores aí, um próprio Avaí que caiu com a gente está subindo de novo, enfim, esses times médios que estão sempre conseguindo subir para a Série A, mas só para cair de novo no ano seguinte. Mas então eu acho assim, minha filosofia é essa, um problema de cada vez. Vamos nos preocupar agora de subir e aí ano que vem vamos ter que batalhar muito e cobrar muito dessa diretoria para não conseguir passar essa vergonha que seria cair de novo, né? Vamos ver mais uns comentários aqui. Muita gente também, Jonathan Dias, Neto Campos, Pedro Gomes, Marcelo Giles, reclamando da apatia da torcida, falando que a torcida tem que se revoltar mais, protestar mais, invadir treino. Eu sou contra invadir treino, até porque eu acho que o problema do time hoje não são os jogadores, sabe? Eu acho que os jogadores têm se esforçado para tentar, o problema é quem escala, entendeu? Eu não tenho raiva do Jorge Henrique, porque ele entrou ontem. Eu tenho raiva do Jorginho que escalou o Jorge Henrique. Se ele estivesse no banco, ele não estava fazendo problema nenhum. Eu acho que tem que protestar, sim. Eu acho que a torcida já está protestando, mas tem que entender também que a gente está vivendo numa ditadura no Vasco. Não é um ambiente democrático onde são tolerados todos os protestos. A diretoria do Vasco já proibiu as torcidas organizadas de entrarem no último jogo. Não foi por outro motivo que não
para justamente abafar o protesto da arquibancada. A galera na social protestou, tomou spray de pimenta na cara, foi expulso das sociais. Pro jogo de terça-feira, mesmo antes dessa derrota aí de sábado, a diretoria já tinha pedido de novo para não deixar a torcida organizada entrar. Então, quer dizer, isso já, quando você não deixa a torcida organizada entrar, você já desmobiliza completamente um protesto, né? Porque a torcida organizada é justamente que organiza essas coisas. Vai depender da geração espontânea ali do torcedor comum de começar a protestar. E esse torcedor comum começa a protestar, eles vão e a polícia manda tirar, eles mandam a polícia bater, então realmente fica complicado de esperar uma manifestação assim mais forte da torcida. Mas eu acho que vai acontecer mesmo assim. Eu acho que terça-feira vai acontecer alguma coisa aí nesse sentido, porque a menos que o Vasco jogue bem pra caramba, que eu acho muito difícil, né? Eu acho que vai ter protesto da torcida. Vamos ver como que a diretoria vai se manifestar em relação a isso. O Luiz Fernando, lá do Paixão Cruz Maltina aí, parceiro do canal, acessem lá o canal Paixão Cruz Maltina aí, que vou recomendar mais uma vez aqui. Ele já levantou essa bola aí de pegar talvez a torcida e se organizar para o último jogo da temporada, que vai ser contra o Ceará. Ele falou, ele levantou essa bola antes dos últimos jogos aí, ele estava concluindo que a gente na última rodada já ia estar com acesso garantido. Eu acho que é bem provável que a gente esteja ainda, mesmo com esses maus resultados. Nesse caso, né, estando a gente já classificado para a Série A sem nenhum risco, ele levantou essa possibilidade da gente organizar uma mobilização da torcida para todo mundo ir pro jogo, mas aí para protestar mesmo, começar a protestar mesmo, entendeu? E aí eu sou a favor de, começou o jogo, o juiz deu o apito inicial, já começar a protestar. E eu acho que o protesto tem que ser focado na diretoria, porque por mais que o Jorginho, por mais que o jogador tenha culpa, por mais que eu acho que o Jorginho não deva continuar em 2017, o protesto tem que ser relacionado à diretoria, porque para deixar claro que a gente sabe que o problema do Vasco é muito mais estrutural e está muito mais acima de um jogador ou de um técnico que está lá no Vasco agora, né? Mas isso aí, vamos amadurecendo essa ideia aí, já estou jogando, o Luiz Fernando jogou lá no canal dele, eu estou jogando essa ideia aqui agora, vamos amadurecer, e aí se confirmando que o Vasco consegue esse acesso antes da última rodada, né? Vamos tentar aí agitar esse protesto para a última rodada do Campeonato da Série B. Vamos lá, continuar seguindo aqui. O André Martins, ele tá falando aqui que os jogadores estão boicotando o Jorginho. Ele já defende essa tese há bastante tempo aqui no canal, é verdade. E assim, eu não sei se os jogadores estão boicotando o Jorginho. Já fui mais simpático com essa... Eu no começo achava que não, depois fiquei um pouco mais simpático com essa tese. Hoje em dia eu já não tô considerando muito. Assim, muita gente defende que o time joga mal porque os jogadores estão boicotando o Jorginho, porque os jogadores não estão motivados, umas teses dessa. Eu acho que independente de qual seja o motivo pro Vasco estar jogando mal, a culpa meio que recai, né, no técnico. Se é porque ele não consegue motivar os jogadores, se é porque ele perdeu o grupo dos jogadores, se é porque ele tá escalando mal, independente do motivo, se a culpa é ele tem que sair. Mas eu acho que assim, essas explicações meio, como é que se fala? Essas explicações meio conspiratórias acabam meio que aliviando muito pro lado do elenco, né? O time tá jogando mal porque os jogadores estão querendo derrubar o técnico. O time tá jogando mal porque os jogadores eles estão desmotivados. Fica parecendo que amanhã, se o técnico cair, que nem eles estão querendo, ou chega um novo que motive eles, o time vai começar a jogar feito o Barcelona, porque o único problema é que os jogadores não estão querendo jogar. E eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Por mais que eu ache assim que o Jorginho tem uma parcela muito grande de culpa aí na má fase do Vasco, também não é que, tirando ele, o time vai começar a voar em campo, né? Então, assim, eu fico meio um pé atrás com essas teorias conspiratórias. O César Miranda aqui fala, já falei, se não investir somente em futebol, o Vasco acaba. Cadê o CT? Base e profissional. Então, o César tá defendendo uma linha aqui que eu concordo, que é o seguinte, tem que ter um planejamento, entendeu? O problema do Vasco ele é muito mais estrutural do que só o técnico,
do que só os jogadores e o elenco, entendeu? Se a gente não se preocupar, se não tiver uma diretoria preocupada em criar uma estrutura, em criar um pensamento profissional para o Vasco, a gente vai estar sempre pulando de um perrengue para outro, né? Eu defendo aqui, já falei várias vezes, acho que acabou o ciclo do Jorginho no Vasco, o Jorginho tem que sair, mas eu não me iludo. Sem mudar essa estrutura por trás do Vasco, o próximo técnico que vier vai enfrentar os mesmos problemas, e aí se ele não for muito bom, não for muito capacitado, vai acabar caindo nos mesmos problemas que o Jorginho. Então, concordo com você, César. O Vasco precisa se estruturar, o Vasco precisa entrar no século XXI se a gente quiser voltar a ver o nosso clube ocupando aí o papel de destaque que ele sempre teve no cenário nacional. Aí aqui tem o FEFE99, o Ronib, eles comparam o Vasco com a Chapecoense e assim, meio que seguindo a mesma linha aí do César, que é apontando como o problema do Vasco é um problema administrativo também. Eles defendem, a Chapecoense é um time que tem muito menos torcida, um time que tem muito menos tradição, um time que tem investimentos modestos também e tá fazendo aí, ele subiu para a primeira divisão, tem se segurado lá, agora tá fazendo uma campanha super boa aí na Sul-Americana. E sim, eu concordo que essa é a prova de que, por mais que o Vasco esteja atravessando uma crise financeira, por mais que o Vasco não tenha talvez condição de disputar os melhores jogadores do mercado com outros clubes que estão melhores estruturados atualmente, isso não pode servir de bengala para justificar qualquer podreira que o Vasco traz, não. A gente precisa de uma administração profissional, moderna, séria, que consiga identificar aí jogadores de menor expressão, mas que estejam despontando, ou então que mesmo que sejam jogadores que nunca vão ser um craque, consigam compor ali o elenco para deixar o futebol do Vasco, no mínimo, mais competitivo, entendeu? Então, pois é, para mim a Chapecoense aí é a prova definitiva de que, por mais que a gente admita os problemas financeiros do Vasco, então não dá pra gente ficar pedindo pro Vasco trazer um Robinho, talvez até o sonho mesmo de repatriar um Dedé seja um sonho assim muito além das nossas condições. Por outro lado, não dá para ficar aceitando um elenco tão medíocre aí, cheio de jogador já aí às vésperas de se aposentar, só na justificativa de que o Vasco não tem dinheiro, não. A Liciane Frota aqui, ela vai meio que apontando numa coisa que eu falei durante o vídeo, que eu atribuí a derrota do Vasco exclusivamente na conta do Jorginho. Aí ela diz, conta exclusiva do Jorginho, não. Acho que a lasqueira toda é a soma dele, mais o time de Master, mais a diretoria ultrapassada. Mas ele em 2017 não dá. Vai vir Rodrigo, Júlio César, Jorge Henrique e companhia. Afinal, o tal do Eurico renovou com todos. Liciane, eu concordo com você. Eu também acho que a culpa do Vasco estar na situação que está na Série B está longe de ser culpa do Jorginho. Quando eu boto a culpa exclusiva no Jorginho, mais uma vez, a culpa exclusivamente no Jorginho, é na derrota pontual ali. Porque eu acho que ele mandou muito mal, mais uma vez, no jogo contra o Brasil de Pelotas. Ele começou, que nem eu falei no vídeo, eu acho que ele começou mandando mal, escalando o Jorge Henrique, insistindo com o Jorge Henrique. Essa mudança de botar o Douglas mais pra frente, eu acho que também foi uma burrada dele. Aí quando foi tirar o Jorge Henrique, botou o Thales, que eu também não concordei com essa mudança. Então, assim, eu acho que se fosse um outro técnico ali que tivesse feito outras mudanças, mesmo com esse elenco ruim, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que o Vasco tem hoje, a gente poderia ter conseguido essa vitória aí no sábado, entendeu? Então é nesse ponto aí, né, nessa coisa bem pontual e momentânea do jogo, que eu ponho a culpa exclusivamente no Jorginho. Agora, a gente abrindo aí um pouco o panorama, olhando para a situação do Vasco de uma maneira geral, é óbvio que a gente não pode botar a culpa só no Jorginho, né? Com um elenco desse, com uma estrutura em volta dessa, a gente sabe que nunca vai conseguir alçar voos muito mais altos do que está conseguindo. Mas assim, um acesso um pouco mais tranquilo para a Série A, eu acho que com um técnico que estivesse fazendo um trabalho um pouquinho mais bem feito, pelo menos, acho que a gente tinha conseguido. Vamos ver mais aqui. Kaique Santana, só não concordo com a parte do Douglas. Ele está sendo o melhor do time. Mais um trecho aí do vídeo em que eu, pelo visto, não me fiz claro. Eu falei que o Douglas foi mal no jogo hoje, eu achei, em relação a outras atuações do Douglas.
Eu acho que ele errou muitos lances, tentou muitas vezes resolver individualmente ali, e não conseguiu. E em outras partidas acho que ele foi melhor. Mas de maneira assim geral, analisando o time todo, ainda assim eu acho que o Douglas hoje foi o melhor jogador. Hoje não, no sábado. Mas ainda assim, analisando o time um comportamento do time de uma maneira geral, eu ainda acho que o Douglas foi o melhor do Vasco no jogo, entendeu? O problema é que quando até o nosso melhor joga mal, aí a gente vê o que a gente viu nessa rodada, que é um time do Vasco completamente inofensivo, não apresentou praticamente risco nenhum ao time do Brasil de Pelotas, né? Muita gente falando aí sobre um possível substituto do Jorginho. Eu ainda quero fazer um vídeo melhor aí, então me cobrem aí um vídeo projetando quem pode ser o próximo técnico do Vasco, né? Não vou falar em nomes específicos, porque as possibilidades são muitas, mas em perfis, em tipos de técnicos que existem e qual talvez se encaixaria aí no Vasco. É um projeto de vídeo para o futuro que eu tenho. O DJ Dedeco e outros aqui estão pedindo a queda do Jorginho já, sobre o risco. Isso teve muita gente lá no Twitter que comentou também, que se o Jorginho não cair agora, imediatamente, a gente está correndo o risco de nem subir para a segunda, nem subir para a primeira divisão. Eu, a princípio, acho que derrubar o Jorginho agora, para arrumar um outro técnico para 4 jogos é complicado, né? Dificilmente a gente vai conseguir um técnico de qualidade que tope aí pegar o Vasco para só 4 jogos. A gente provavelmente teria que ir com um interino aí, né? Sei lá, o Valdir Bigode, o técnico do Júnior. Teria que partir para alguma solução dessa, ou então um técnico bem desprestigiado aí que tope pegar essa bucha, sabendo que muito provavelmente no ano que vem nem vai ter seu contrato renovado, que foi meio que fizeram com o Joel Santana da última vez, né? E não pode fazer dessa vez porque ele já está contratado pelo Madureira. Então, acho que assim, é uma solução que seria só em último caso mesmo. Então, eu ainda não demitiria, tentaria mal ou bem subir com o Jorginho e terminado a Série B, aí sim eu demitiria ele. Agora, terça-feira, jogo contra o Luverdense. Se a gente não conseguir ganhar, aí talvez já seja caso de considerar a demissão imediata do Jorginho mesmo e ver se, sei lá, até mesmo sem técnico, só os jogadores sozinhos conversando ali se resolvam, né? Não sei se vai ser a solução, mas aí chega naquele ponto em que você tem que tentar qualquer coisa, por mais desesperado que seja, vai ser melhor do que insistir com uma coisa que claramente já se esgotou completamente, né? O Ed Kisuke, o João Alexandre, o Berg Muniz, o Canal AV, o Douglas T, todo mundo perguntando aí cadê o Pikachu que sumiu? Ele não entra nem mais no segundo tempo agora. É uma das coisas mais bizarras que aconteceu nos últimos tempos. Foi esse desaparecimento completo do Pikachu do time. Ele tinha conseguido a titularidade lá, vinha se mostrando um dos destaques do time. O time começou muito mal aí esse segundo semestre. Teve um respiro ali em setembro, que foi justamente quando o Douglas apareceu e quando o Iago Pikachu virou o titular. E aí, de repente, o Jorginho desistiu do Pikachu completamente. Não dá para entender. Eu fiz até um levantamento aqui, ó, e para não dizerem que eu tô falando aqui só por causa das minhas preferências ou não, sabe qual foi a última vez que o Vasco conseguiu fazer mais de um gol em uma partida? Sabe qual foi a última vez? Foi lá em setembro. Foi naquele jogo Atlético contra o Atlético Goianiense que a gente ganhou de 2-0. Sabe qual é uma coincidência? Foi a última vez que o Pikachu jogou como titular da lateral direita. Foi a última vez que a gente começou um jogo com o Iago Pikachu titular na lateral direita e o Alan Cardoso titular na lateral esquerda. No jogo seguinte, o Pikachu, se eu não me engano, ele foi suspenso, né? Aí entrou o Madison, foi aquele jogo contra o Náutico, entrou o Madison, por mais que ele tenha perdido, o Madison fez um gol, e isso foi motivo suficiente para o Madison voltar a ser titular da lateral direita. No jogo seguinte contra o Paysandu, o Madison titular da lateral direita, o Jorginho ainda botou o Pikachu para jogar no meio, que a gente sabe que não é a posição onde ele se destaca mais. Ele nem jogou a partida inteira, saiu na metade para entrar o Evander. Dali a uns 2 jogos, ele nem entrou no segundo tempo, naquele jogo contra o CRB, quando já estava 2-0 o CRB, o caldo já tinha entornado. Ele ainda botou o Pikachu ali.
Não sei nem dizer exatamente em que posição, porque o time já estava uma bagunça completa, e depois nunca mais, entendeu? Agora, o Iago Pikachu de lateral direito, eu fiz um levantamento aqui, ó, em setembro, ó. Ah, Vasco 2, Atlético 0. Pikachu, titular da lateral direita. Ah, mas pode ter sido uma sorte, um jogo, tá? Vamos pegar o jogo anterior. Vasco 2-2 com o Santos pela Copa do Brasil. Pikachu de titular, o time fez mais de um gol na partida. O anterior ainda, Vasco 2-0 no Joinville. Pikachu titular da lateral direita, o time fez mais de um gol. O jogo anterior a esse, 1-1 contra o Goiás. O Pikachu foi titular, mas foi titular no meio, porque na lateral direita botou o Madison, né? Então no meio, onde a gente sabe que ele não rende, o time do Vasco fez só um gol. Vai no jogo anterior, 3-2 Vasco em cima do Oeste. Pikachu começou na lateral direita também. Alguns desses jogos, como esse do Oeste aí, no meio do jogo, até o Madison entrou e o Pikachu acabou sendo deslocado lá pro ataque, mas ele começou na lateral direita. Então você vê que em muitos desses o Alan também estava jogando, é verdade, mas o Alan, ele não é tão claro porque em algum desses jogos o Alan não foi titular e mesmo assim o Vasco fez mais de 2 gols. E em outubro, quando a gente viu o Pikachu sumindo do time, o Alan ainda teve umas oportunidades. Então, no caso do Alan, não é tão claro assim, não é tão evidente. Mas no caso do Pikachu, você vê que com ele de lateral direito, o time melhora muito ofensivamente. São os fatos. Quando o cara tá de lateral direito, o time faz 2 gols. Quando ele não tá, o time só consegue fazer no máximo 1. Ah, mas tem um problema de defesa aqui, que o time toma mais gols? Em um desses aqui que eu falei, tomou 3 gols, que nem foi contra o Náutico, nem contra o Paysandu. Mas teve um contra o Oeste, tomou 2, contra o Santos tomou 2. Mas aí é uma outra questão, entendeu? Que eu acho que meio que se resolveu aí com a entrada do William na cabeça de área. E o problema do Vasco nos últimos jogos aí, a tirar esse contra o Brasil, tem sido mais de fazer gol, né? O Vasco tem tomado muito gol também, mas o pior é que o Vasco não tá fazendo gol. Porque já vai fazer aí, ó, a gente já está em novembro, a gente passou outubro inteiro sem conseguir fazer mais de 2 gols numa partida. Então a gente tem que pensar nesse lado ofensivo também, entendeu? Então a gente tem que se preocupar também com esse ponto aí do ataque, né? Porque o Pikachu é ruim na marcação, aí fica aquela discussão, mas no ataque. A gente está sem poder ofensivo e o Pikachu está comprovado aqui nos números que ele aumenta o poder ofensivo do Vasco. Então fica essa questão aí. Max Gamer falou, que decepção. Já pode esquecer o título. Já pode esquecer o título mesmo. Faltando 4 rodadas. O Atlético Goianiense com 6 pontos de vantagem pra gente. Nem se o Vasco estivesse jogando no topo aí, entendeu? Que nem jogou nos melhores momentos dessa temporada. A gente tem que torcer pro aproveitamento do Vasco, que atualmente é de 56%, dobrar. Tem que ir pra 100%, né? Ganhar todos os jogos. E o do Atlético Goianiense, se for pegar aí os últimos 5 jogos dele, ele ganhou 4, quer dizer, um aproveitamento de 80% nas últimas rodadas e cair para 50, para baixo de 50. Quer dizer, título da Série B, desiste, se contentar com um acesso mesmo, que até esse está perigando não rolar. Lucas Medeiros aqui, por que o Jorginho só leva atacante e volante para o banco? Ele assume que não vai trocar os meias? Não tem um meia no banco, não tem uma alternativa. Por que não põe um moleque, pelo menos, para entrar de vez em quando? Lucas, eu acho que aqui, mais uma vez, o Jorginho perdeu a oportunidade quando o Vasco estava com mais gordura, quando o Vasco estava mais encaixadinho, de já ir, aquela coisa que a gente vem pedindo, experimentando os moleques, entendeu? Bota um Evander para jogar, bota um Matheus Vidal para jogar. O Nenê passou contundido um tempão aí, e ele, em vez de dar moral pro Evander para ver se ele se firmava, em vez de dar moral para um Matheus, ele não, ficava insistindo em informações absurdas. Tentou jogar com 3 atacantes, botando o Éder Luiz ali no lugar do Nenê. Tentou improvisar o Pikachu no meio ali. A gente logo viu que não funcionava, ele ficou insistindo. Mas tentar com meia de formação mesmo ali, que nem o Evander, que nem seria o Matheus, que nem seria até o Guilherme Costa, que está no elenco e nunca foi aproveitado. Isso ele não chegou a fazer, né? Nem mesmo o Felipe Gabriel estava machucado no período, agora tá. Ele vem tentando nessa posição. Então, assim, a gente, por pior fase que estejam, Nenê e Andrezinho é o que a gente tem para hoje mesmo. Bom, galera, então acho que é isso, né? Já ficou longo pra caramba esse vídeo. Vamos terminar mandando um salve aqui pro Wesley Ribeiro e o pessoal lá de Joanésia, Minas Gerais, o Márcio Silva e o seu irmão José Maurício,
de Paracatu, Minas Gerais também, o Robert Neto e o pessoal de Itacoatiara, no Amazonas, Yuri Ribeiro, do Rio de Janeiro, o Ian Vieira, de Brasília, o Pedro Tom, de Nova Venésia, Espírito Santo, o Flávio Natan, o Sidney Silva, de Jiraú, Pernambuco, terra de Lampião. Um salve pra galera aí que tá sempre prestigiando no Brasil inteiro sobre Vasco. Diz aí nos comentários o que você achou desse novo vídeo. Vale a pena continuar? A trinca aí a cada jogo? Preleção, o pós-jogo e o ponto final, comentando o comentário de vocês? Diz aí, eu quero saber e a gente vai se falando.